graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia aos irmãos. Hoje eu fiquei com o encargo de compartilhar a palavra com os irmãos. Nosso pastor está em Passo Fundo, ministrando a palavra do Senhor aos irmãos em Passo Fundo. Está agora pela manhã, nesse exato momento que nós estamos aqui celebrando a mesa, eles também estão celebrando a mesa lá, e a mesa do Senhor será estabelecida lá também. Graças a Deus por isso. Então, com esse encargo, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, amém? Vamos orar antes de nós iniciarmos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos clamando ao Senhor, como filhos que precisam do Teu alimento, como filhos que estão de mãos vazias diante do Senhor, como filhos que carecem do Senhor. Nós nos despojamos de nós mesmos, Senhor. Nós tiramos de nós mesmos toda a nossa soberba, todo o nosso orgulho, toda a nossa prepotência, toda a nossa sabedoria e conhecimento humano, e nos colocamos de coração puro diante do Senhor, um coração aberto, um coração rendido e quebrantado ao Senhor, para que nós possamos receber da Tua vida, para que nós possamos receber do Teu alimento verdadeiro. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, possa nos dar esse alimento nessa manhã. Que o Senhor possa nos tocar com profundidade e com clareza. Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento e que nós possamos ser uma medida mais conformados a Cristo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Na última reunião da mesa, foi compartilhado conosco uma palavra acerca do encabeçamento de Cristo. Eu não sei se os irmãos se recordam, mas sobre Cristo encabeçar todas as coisas, Ele ser o centro da obra de Deus, e o Senhor está levando todas as coisas a convergirem em Cristo, a Cristo ser o centro e aquele que encabeça todas as coisas. E o Senhor está fazendo essa obra, amém, irmãos? Essa obra está sendo realizada pelo Senhor. E, irmãos, nós precisamos entender, gostaria só de pontuar algo aqui. Nós estamos falando sobre por que nós nos reunimos assim, né? E por algumas semanas nós temos aqui no domingo pela manhã, de aspectos e formas diferentes, falando sobre motivos do porquê nós nos reunimos assim. E na semana passada nós entendemos com muita clareza que nós nos reunimos assim porque essa é a vontade do Pai para o seu Filho. E sendo essa a vontade do Pai para o seu Filho, essa também é a vontade do Filho para a sua igreja, que é o seu corpo. A vontade do Pai se conclui no corpo de Cristo. A vontade do Pai para o Filho se conclui no corpo de Cristo. Porque nós somos a extensão de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos parte de Cristo. E então, se Deus quer estabelecer Cristo como o centro de todas as coisas, e todas as coisas convergirem em Cristo, Cristo encabeçar todas as coisas, nós entendemos também que essa obra precisa iniciar pela igreja. Sim ou não, irmãos? Entendemos isso? Porque se Cristo não encabeçar a sua própria igreja, que é o seu corpo, como Cristo encabeçará todas as coisas? Como Cristo será o centro de todas as coisas? Então nós precisamos entender que, irmãos, nós estamos reunidos aqui porque a igreja é o meio pelo qual Deus vai estabelecer o seu reino, o seu governo, a sua autoridade, e Cristo vai estabelecer Cristo vai governar e vai encabeçar todas as coisas. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Esse é um dos motivos, porque a igreja é o meio pelo qual Deus vai estabelecer plenamente o seu governo sobre todas as coisas. É o meio pelo qual Cristo vai encabeçar todas as coisas.
Só que, irmãos, nós precisamos entender, eu gostaria de ler antes um texto com os irmãos para nós começarmos a falar sobre isso, e eu gostaria de explicar algo para os irmãos. Efésios, no capítulo de número 1, só pontuar algo aqui para que as minhas afirmações não fiquem só nas minhas palavras. Efésios 1, 22 e 23, coloca na RA para a gente, por favor, Derek. Efésios 1, 22 e 23. Olha lá, irmãos. Volta no 21, por favor, Derek. 20. Vamos começar daí. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. 21. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Você consegue perceber, irmãos, como esse texto, ele deixa muito claro que para que Cristo seja o cabeça de todas as coisas, Deus o deu à igreja? Sim ou não? Vamos ler o texto de novo. E pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então a igreja é o lugar, é o meio, é o corpo de Cristo que por meio desse corpo ele governará todas as coisas. Nós entendemos isso na semana passada, ficou muito claro. Então, irmãos, nós precisamos entender que o estabelecimento do reino de Deus, da autoridade de Deus, do governo de Deus dessa terra se dará pela sua igreja. Se dará pela sua igreja. Só que, irmãos, nós temos um problema muito grande. Qual o problema? Eu vou contar uma breve história para os irmãos. O Senhor cria o homem, Adão. E Deus diz a Adão assim: Adão, governe sobre todas as coisas. Não nessas palavras, essas são as minhas palavras, amém, irmãos? Domine a terra, sujeite-a, governe. Adão recebeu o encargo de Deus de governar sobre toda a terra. E Adão, irmãos, nunca comeu da árvore da vida. Muitos pensam que Adão comeu da árvore da vida, mas Adão nunca comeu da árvore da vida. Isso fica claro em Gênesis no capítulo 3, quando o Senhor diz que vai tirar Adão do jardim para que ele não coma também da árvore da vida e ele tenha a vida eterna. Então Adão não tinha vida eterna porque ele nunca tinha comido da árvore da vida. E aí, como Adão, tendo ele essa vida e esse governo que o Senhor o deu, Adão desobedece a Deus. E se manifesta em Adão um espírito de rebeldia, que já havia sido manifestado em Lúcifer também. Só que o desejo de Deus era que ao criar o homem governasse sobre todas as coisas, mas não um governo humano. O interesse e o desejo de Deus era que Adão, por livre e espontânea vontade, comesse da árvore da vida. A árvore da vida fala do próprio Cristo. O desejo de Deus era que o homem que ele havia criado para governar sobre todas as coisas, comesse da árvore da vida. E comendo da árvore da vida, esse homem receberia em si a vida de Deus, Cristo. Cristo o governaria. E ele, sendo governado por Cristo, ele se multiplicaria e encheria toda a terra. E o governo de Deus se estabeleceria sobre toda a terra, não somente sobre a terra, mas também nos céus. O Senhor governaria sobre todas as coisas. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o homem, antes mesmo de sequer se alimentar da árvore da vida, ele se rebela contra Deus. E entra no mundo um espírito de rebeldia. E todos os homens estão em rebelião contra Deus. Todos os homens, desde Adão, estão em rebelião contra a autoridade de Deus. Porque, irmãos, preste atenção, quando nós falamos de encabeçamento, quando nós falamos de governo, nós estamos falando de autoridade. Autoridade. Deus é a fonte suprema de toda a autoridade. Deus governa pela sua autoridade. E o homem, irmão, não sabe mais o que é autoridade.
Quer uma prova? Nós não sabemos nem mesmo mais respeitar os nossos próprios pais. Os jovens não respeitam seus pais, que são autoridade sobre suas vidas. Nós não respeitamos aqueles que são governantes, que têm sido postos sobre as nossas vidas, muitas vezes a polícia, uma lei estabelecida, porque nós nos fizemos autoridades de nós mesmos. Nós queremos governar as nossas próprias vidas. Sabe o que é isso? Rebelião. O homem se fazendo o autogovernante da sua própria vida. Irmãos, Deus estabeleceu o seu governo. E Ele precisa governar, e Ele não só precisa, Ele vai, porque isso já está determinado. Ele vai governar sobre todas as coisas. Todo nome, todo joelho se prostrará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele governará sobre toda a autoridade que existe e que já existiu, porque Ele é a suprema e a fonte de toda a autoridade. Só que hoje, irmãos, o que nós temos? A vontade do Senhor, governar sobre todas as coisas, Cristo ser o centro, Cristo encabeçar todas as coisas. Qual é a realidade que nós temos hoje de forma natural e também espiritual? A obra está consumada, mas isso precisa ser manifestado. Essa obra precisa ser consumada num aspecto natural e também ser levada a cabo em seu aspecto espiritual. Então, o homem, o que acontece? O homem está em rebelião com Deus. Irmãos, quando nós viemos para a igreja, nós cremos no Senhor, sim ou não? Sim ou não? Você sabe o que é ter um Senhor sobre a sua vida? É você estar debaixo de autoridade. Se você dizer Jesus Cristo é o meu Senhor, significa que você diz assim, ó, Jesus Cristo é a autoridade da minha vida, Ele manda em mim, Ele governa os meus dias, Ele governa a minha vida em todos os aspectos, porque Ele é o Senhor. Só que nós temos pessoas que dizem que Jesus Cristo é o Senhor, mas vivem pelo princípio da rebeldia. Existem dois princípios que operam no mundo. Dois princípios: o princípio da autoridade e o princípio da rebeldia. O princípio da autoridade, homens que estão sujeitos à autoridade do próprio Deus. E o princípio da rebeldia, homens que se fazem governantes de si mesmos. Irmãos, o interesse de Deus não é que nós estejamos aqui pregando tão somente a sua palavra. O interesse de Deus não é que nós estejamos aqui e cantemos louvores e digamos glória a Deus. O interesse de Deus é que nós estejamos sujeitos plenamente à sua autoridade. O encabeçamento de Cristo seja uma verdade antes nas nossas vidas. Porque, irmãos, nós precisamos entender que existe uma vida individual e uma vida coletiva diante de Deus. O Senhor precisa governar as nossas vidas para que coletivamente o seu corpo seja governado por Ele. Nós não podemos delegar aos nossos irmãos aquilo que nós mesmos precisamos viver no Senhor. E Cristo precisa encabeçar antes as nossas vidas para que Ele possa encabeçar a sua igreja. Só que, irmãos, o que nós temos hoje? Grande parte da sua igreja está dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, mas ainda vive pelo princípio da rebeldia. Não estão sujeitos ao encabeçamento e ao governo e à autoridade de Cristo. Isso é um problema, irmãos. Por quê? Porque aqui, nesse lugar, aquilo que Deus estabeleceu ainda não se cumpre. Porque quando a igreja, irmãos, estiver sujeita plenamente à sua autoridade, então Cristo governará sobre todas as coisas. Irmãos, nós precisamos entender o papel que nós temos como igreja de Cristo. A reunião da mesa é para nós falarmos sobre as obras de Cristo, sobre a vida de Cristo, sobre Cristo, em os seus aspectos, que são diversos. Mas, irmãos, nós precisamos entender que como igreja nós somos corpo de Cristo. Nós fomos feitos parte do próprio Cristo. E, irmãos, Ele como cabeça, ascendido aos céus, já fez a sua parte. Agora cabe ao seu corpo fazer a sua parte. Isso, irmãos, é sermos encabeçados por Cristo.
Nós deveríamos ter vergonhas de dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor, se nós não deixamos que Ele governe o mínimo das nossas vidas. Porque nós envergonhamos o nome dEle quando nós fazemos isso. Assim como nós envergonhamos os nossos pais quando nós desobedecemos eles na frente de todos, por exemplo. Seu pai fala algo para você, você desobedece ele, você está envergonhando, desonrando seu pai, desrespeitando. Irmãos, quantas vezes nós dizemos Jesus Cristo é o Senhor, mas nós não estamos nem um pouco preocupados com o que Ele ser Senhor sobre as nossas vidas significa. Nós não estamos preocupados com o encabeçamento de Cristo sobre as nossas vidas, o governo de Cristo sobre as nossas vidas, que somos o corpo dele. Irmãos, a obra do Senhor vai ser consumada através da sua igreja. Ele vai governar sobre todas as coisas através da sua igreja. A igreja é o corpo coletivo de Cristo. Irmãos, preste atenção. Cristo, quando veio para a terra, irmãos, eu vou tentar agora contextualizar mais algo para os irmãos, para que os irmãos entendam. Como a rebelião se estabelece no mundo, irmãos, preste atenção, vou voltar para o começo. Quando Deus cria Adão, Deus queria estabelecer dois princípios que o homem viveria: autoridade e obediência. Quando Deus cria Adão, estabelece governe, autoridade. Deus estabeleceu o seu governo sobre a vida de Adão. Só que agora Adão deveria estabelecer o princípio da obediência. Adão não fez isso. Adão quebrou o princípio da obediência e ele não cumpriu o princípio da autoridade. Só que Deus não abriu mão do princípio da autoridade. Ele não abriu mão desse princípio. Deus continua prezando pela sua autoridade. A autoridade de Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo soberano e governante, e Ele detém todo o poder nas suas mãos. Ele governa pela sua autoridade. Isso não mudou. O que aconteceu foi que houve rebelião. Então todo homem se fez rebelde contra Deus. O que Deus precisa fazer? Deus precisa se enviar seu próprio Filho. Cristo se desfaz da sua glória, e Cristo vem para cumprir o princípio da autoridade e da obediência. Aquilo que não foi cumprido em Adão, aquilo que Adão não conseguiu fazer, aquilo que nenhum homem conseguiu fazer. E Cristo estabelece um novo princípio: a plena autoridade de Deus e a plena obediência à autoridade de Deus. Cristo foi o primeiro homem que teve sua vida plenamente governada por Deus. O reino de Deus era uma realidade na vida de Cristo. Onde Cristo estava, o reino de Deus estava. Pessoas eram curadas, eram libertas, curas aconteciam. Cristo era a manifestação do reino de Deus nessa terra. Só que o que acontece agora, irmãos? O desejo de Deus é que Cristo encabece todas as coisas. Isso foi um desejo de Deus desde a eternidade, irmãos. Isso não nasceu agora. Então o que Deus precisa fazer? Cristo morre, Ele ascende aos céus. Só que Cristo, irmãos, agora Ele vem habitar dentro de nós, que somos a sua igreja. Ele vem habitar dentro de nós. Por quê? Porque assim como Ele viveu uma vida plena de obediência e autoridade, para que o reino de Deus possa se manifestar plenamente nessa terra, Ele não conseguiria fazer isso sozinho. Ele jamais conseguiria, porque o reino de Deus em Cristo era limitado aonde Ele estava. Só que quando Cristo ascende aos céus e se dispensa para dentro do homem, nós que cremos nele, nós somos parte agora do corpo de Cristo. Nós nos tornamos parte dele mesmo. Nós somos a sua morada. E irmãos, Cristo em seu Espírito que habita em nós é plenamente sujeito à autoridade e é plenamente obediente à autoridade. Então, irmãos, nós nos reunimos assim, para que nós, pelo Espírito de Deus, sejamos tirados desse lugar de rebelião contra Deus, e possamos ser levados a uma vida de plena sujeição e obediência à autoridade de Deus. Porque se assim for, aquilo que o Senhor desejou desde a eternidade se cumprirá na sua igreja, porque a sua igreja é o corpo de Cristo. Cristo está em nós, existe em nós o lugar, a vida que nos move a viver uma vida de plena sujeição e obediência à autoridade de Deus. E quando essa vida governar as nossas vidas, Deus governará sobre todas as coisas.
Cristo governará sobre todas as coisas. Cristo estabelecerá o seu reino sobre a terra. Ao fim do seu reino, ele entregará o reino a Deus, e tudo plenamente consumado está. O Senhor governará sobre todas as coisas. Mas essa obra, irmãos, começa nas nossas vidas. Na sua vida, num aspecto individual, e depois em um aspecto coletivo. Não existe edificação da igreja de Cristo para o governo sobre todas as coisas, vivendo uma vida afastada da coletividade do corpo. Muitas pessoas pensam que nós podemos ser igreja sozinho. Isso é mentira, isso é engano de Satanás. Nós temos uma vida individual com o Senhor para que nós sejamos inseridos na sua coletividade. A nossa vida individual com o Senhor, a nossa vida um a um com o Senhor, a vida de secreto, é para que nós tenhamos uma vida coletiva com os nossos irmãos. Não é para que nós tenhamos uma vida sozinhos, porque todos nós precisamos estar sujeitos ao encabeçamento de Cristo, e Cristo usará os membros do corpo para que nós possamos ser lapidados e aprendamos a estar sujeitos à sua autoridade. Irmãos, o Senhor está levando a sua igreja a um lugar de plena submissão e obediência à sua autoridade. E irmãos, se isso não é uma realidade nas nossas vidas, nós precisamos pensar sobre isso, meditar sobre isso. Nós precisamos orar ao Senhor, irmãos, para ver o que tem de errado, porque não está certo. Não, de fato, não está certo, irmãos. Eu gostaria de ler alguns textos com os irmãos. Efésios capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Eu fiz muitas afirmações, falei muitas coisas, mas gostaria de começar a ler alguns textos com os irmãos, para que não fique somente nas minhas palavras, amém? Efésios 2:1, os irmãos estão aí? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diga assim, ó, filhos da desobediência. Todos aqueles que não têm a Cristo são filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Só que, irmãos, era assim que nós éramos. Agora nós fomos feitos filhos da justiça. Só que muitas vezes nós continuamos vivendo pelo princípio da desobediência, o princípio da rebeldia. O Senhor precisa nos ensinar a sermos filhos obedientes. Obedientes, sujeitos a Ele, para que Ele possa governar sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. Irmãos, nós estamos aqui para aprendermos lições de obediência. Você sabia disso, irmãos? Estamos aqui para aprendermos lições de obediência. Não somente para isso, óbvio, mas estamos aqui também para isso. Mas, irmãos, para nós sermos obedientes, nós precisamos reconhecer que existe alguém que é maior do que nós. Porque quando nós prestamos obediência, nós obedecemos a alguém. Só que quando nós pensamos que não há ninguém maior do que nós não precisamos obedecer a alguém, porque obedecer a nós mesmos é suficiente. Esse é o homem que não tem a Deus. Ele se considera Deus da sua própria vida. Ele é o seu Deus. Obedecer a si mesmo e às suas próprias vontades para ele é suficiente. Não sabe o que é obediência. Ele é um filho da desobediência. É assim que Satanás quer que nós vivamos as nossas vidas. Nós viemos para a igreja, nos reunimos aqui, louvado seja o Senhor, expomos a palavra de forma muito clara, pregamos, fazemos isso, fazemos aquilo, mas não reconhecemos que existe alguém que é maior do que nós, a quem nós devemos obediência. E não só obediência, obediência plena, total, inquestionável. Aí entra, como assim inquestionável? Aí já mostra que nós ainda não aprendemos o que é obediência. Irmãos, obedecer a Deus
é não questioná-lo. Por acaso a coisa criada pode perguntar ao seu Criador: por que você fez assim? Por que você fez assim? Você lembra lá do texto? Romanos 9, Romanos 11, principalmente Romanos 9. Por acaso a coisa criada pode perguntar ao seu Criador? Quem somos nós, irmãos? A coisa criada. Criação de Deus que foram feitos filhos. Quem somos nós para questionarmos a Deus? Mas quando nos olhamos grandiosos, não, peraí, não é bem assim. Deus faz assim, precisamos aprender lições de obediência. Para quê? Para que Cristo possa governar sobre as nossas vidas. Como serviremos a Cristo pelo princípio da rebeldia, irmãos? Como? Como o governo de Deus se manifestará nessa terra se continuamos servindo a Deus a partir do princípio da rebeldia? Como, irmãos? Como? Como queremos reinar com Cristo no seu reino, na sua vinda, se continuamos vivendo a partir do princípio da rebeldia? Como? Mas Cristo está fazendo essa obra. Ele continua fazendo e Ele está fazendo essa obra através do seu corpo. E Ele consumará essa obra, irmãos. O testemunho de Deus não será perdido nessa terra. A questão é que nós podemos, irmãos, não ser aqueles que serão encabeçados por Cristo até a sua volta. E isso para nós é um problema. Isso para nós é um problema. Irmãos, diante do falar de Deus, as nossas desculpas precisam cair por terra. Vemos Jesus no Getsemane. A vontade de Deus, irmãos, para Jesus era mais importante do que a cruz. Preste atenção nisso. Vamos meditar um pouco sobre isso. A vontade de Deus para Jesus. Então, Jesus olha para a vontade de Deus. No coração de Jesus, a vontade de Deus era mais importante do que a cruz. Ponto. Coloquei uma afirmação. Vou explicar para você. Quando Jesus está no Getsemane orando, Jesus vai buscar no Pai saber se o cálice que ele deve tomar está de acordo com a vontade de Deus. Porque se o Pai dissesse a Jesus: não tome esse cálice, Jesus não tomaria o cálice. Mas quando Jesus busca o Pai, e ele entende que o cálice que fala da crucificação é igual à vontade do Pai, Jesus se submete a essa vontade. A obediência ao Pai está sobre todas as coisas na vida de Jesus. A vontade do Pai está sobre todas as coisas na vida de Jesus. E irmãos, agora Ele habita em nós. Nós podemos viver essa vida. Essa vida está em nós. Ele nos deu essa vida porque, irmãos, se Cristo não tivesse vindo habitar em nós, seria impossível ao homem viver esse tipo de vida. Impossível. Mas essa vida está em nós. Uma vida, irmãos, onde nós podemos viver pela vontade de Deus acima de todas as coisas, em plena obediência. Em plena obediência. Jesus nunca questionou a Deus, nunca. A única vez ele faz uma pergunta: Pai, se possível de mim passa esse cálice. Ou ele pede: mas seja feita a tua vontade. O Pai não responde, ele entende: o cálice é a vontade de Deus, ponto. Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus não sabia que o cálice era a vontade. O Pai não responde, ele entende: o cálice é a vontade. Eu não tenho mais opção, não adianta mais pedir. Eu já entendi, a cruz é a vontade. E eu me submeto completamente a essa autoridade. Vou à cruz. Irmãos, quantas coisas nós temos negociado com Deus. Quantas coisas nós ainda arranjamos justificativas, né? E nós tentamos burlar aquilo que o Senhor está nos pedindo. Irmãos, o encabeçamento de Cristo nas nossas vidas será o momento em que a vontade de Deus será inegociável para nós. Inegociável. Inquestionável.
Nós olhamos talvez para isso e pensamos assim: impossível. Não é impossível, irmãos. Não é impossível. Para nós mesmos é impossível, mas para o Espírito de Cristo que habita em nós, isso não é impossível. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai, e é por isso que o Espírito está em nós. O Espírito está em nós para governar sobre as nossas vidas. Só que irmãos, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, a alma deles super desenvolveu. Eles se tornaram homens super desenvolvidos em sabedoria, em conhecimento, em argumentos, uma razão muito boa que questiona tudo, movido por emoções, por sentimentos, por vontades. E é só por isso que a gente sabe viver. Mas agora Deus precisa nos ensinar a ser governados pelo seu Espírito, onde a nossa razão, as nossas vontades, os nossos sentimentos estarão plenamente sujeitos à sua autoridade. Não é mais a minha vontade, é a vontade do cabeça, que é Cristo. Não é mais o meu sentimento, é o sentimento do cabeça, que é Cristo. Não é mais a minha razão, as minhas justificativas, não é mais os meus pensamentos, é Cristo. Isso é ser encabeçado por Cristo. O encabeçamento de Cristo não é uma teologia, irmãos, não é só uma doutrina, não é algo que a gente vem aqui e explica para os irmãos, para vocês saírem falando para os outros. Isso é viver, isso é realidade de vida. Isso é viver, irmãos. A nossa vida precisa ser encabeçada por Cristo. Nós precisamos viver isso. Irmãos, o Evangelho não é sentar aqui para a gente entender um monte de coisa e saber contar para os outros. O Evangelho é vida, é realidade. Irmãos, nós estamos aqui para sermos encabeçados por Cristo, para aprendermos lições de obediência até que Ele governe sobre todas as coisas, porque nós mesmos seremos as ferramentas que Ele usará para governar sobre todas as coisas, uma vez que nós mesmos já tenhamos sido encabeçados por Ele. Aprender lições de obediência. Tem um texto, irmãos, Hebreus 5:8, por favor. Hebreus 5:8, os irmãos estão aí? O texto fala de Jesus, amém, meus irmãos? Amém? Olha o que diz o texto: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência. Irmãos, Jesus não nasceu obediente ao Pai, Ele aprendeu a obediência. Como um homem, Ele aprendeu a obediência. Como? Por aquilo que padeceu. Quantos de nós temos sido disciplinados por Deus, temos passado por sofrimentos, mas não temos aprendido a obediência? Irmãos, a obediência é uma lição que precisa ser aprendida. Eu te pergunto, você tem aprendido a obedecer? Nós temos aprendido a obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós tanto louvamos, clamamos, louvamos e dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Temos aprendido as lições de obediência? Porque os sofrimentos não vêm sobre as nossas vidas sem motivo. As aflições não são sem motivo. Em todas elas existe uma lição de obediência. Obediência. Ele aprendeu, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É o que diz a palavra do Senhor. A pergunta é: temos sofrido em vão? Ou temos aprendido a obedecer? Porque aqui está o ponto. Quem governa as nossas vidas? Cristo, em seu princípio de autoridade e obediência, ou nós mesmos, logo Satanás, em seu princípio de rebeldia? Aqui está o ponto. Dois governos. Quem governa? Esse é o ponto.
Romanos no capítulo 6 vai dizer que a quem nós oferecemos os nossos corpos em obediência, a esse nós vamos ser governados. Esse se tornará o nosso Senhor. A Ele nós seremos servos. Os irmãos conhecem esse texto? Texto importante, irmãos. Vamos ver se eu acho ele aqui. Romanos 6,16. Irmão, isso aqui está falando de crente, amém? Esse texto é para cristão. Olha o que diz o texto. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Fica muito claro, não fica, irmãos? Olha o que o texto diz. Vocês não sabem que a quem vocês... Derek, por favor, coloca na NVI para a gente, que a leitura vai ficar mais clara. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Temos um governo de Cristo e o governo de Cristo, autoridade e obediência, governo de Satanás, rebeldia. Para quem eu me ofereço? Para quem eu me oferecer, eu vou ser escravo daquele a quem eu obedeço. Quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravo da obediência que leva à justiça. De quem somos escravos? Dizemos que Jesus é o nosso Senhor, mas oferecemos os nossos corpos ao pecado, à rebeldia, à desobediência. Dizemos Jesus é o Senhor, mas o nosso corpo é entregue ao princípio da rebeldia. O governo não está em aquilo que falamos, está naquilo que vivemos. Falar é uma coisa, viver é outra. O governo não está nas nossas vidas por aquilo que falamos. Vir aqui não estabelece o governo de Cristo sobre as nossas vidas em plena obediência. Vir aqui e dizer que Jesus Cristo é o Senhor não estabelece o governo de Cristo sobre as nossas vidas em obediência. Isso é falar. O problema está a quem oferecemos os nossos corpos em obediência. Aqui que está o problema. É aqui que está o problema, irmão. Não é aqui no falar. Falar é fácil, irmão. Falar é fácil. A questão é obedecer. Obedecer. Para que Cristo governe sobre as nossas vidas. Encabeçamento de Cristo. Isso precisa ser uma realidade, irmãos. Isso precisa ser uma verdade. Vocês conseguem entender isso, irmãos? Isso é seríssimo. Isso não é sério, isso é seríssimo. É seríssimo. Seríssimo, irmãos. E se isso não nos toca de forma a que nós nos prostremos diante do Senhor e roguemos ao Senhor buscando luz em todas as coisas que nós ainda não somos governados por Ele, irmãos, eu não sei o que mais pode nos fazer buscá-lo, irmãos. Porque, irmãos, onde não há obediência, sabe o que mais não há? Pergunte assim, o quê? Temor. Quem não teme a Deus não obedece. Essas coisas estão conectadas, irmãos. Não obedecemos a Deus porque não o tememos. Olha, Paulo, eu fui ter convosco em fraqueza, temor e grande tremor. 3 características de Paulo quando ele vai ter com os coríntios: fraqueza, temor e grande tremor. Temor está ali, temor, um temor de Deus. Paulo diz que ele tinha um zelo de Deus pelos irmãos. Temor. Onde está o temor da igreja? Onde está a reverência da igreja ao seu Senhor? Irmãos, nós nos perdemos em coisas tão bobas. Irmãos, nós nos perdemos, muitas vezes ficamos mexendo no celular em meio à palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor, que é vida para nós, está sendo falada, que é direção para nós está sendo falada, nós estamos dando atenção a outras coisas. Isso mostra a nossa falta de reverência. Reverência, temor, obediência. O Evangelho, irmãos, é sério. O Evangelho é sério, irmãos. Nós precisamos tratar o Evangelho como algo sério. Sabe quando você diz assim, isso aqui é sério, não mexe, não brinca. Isso é viver uma vida com Deus. Isso é coisas que nós não brincamos. O Evangelho é sério, irmãos. Deus está estabelecendo o seu governo, um governo celestial, um governo soberano, através da sua igreja,
que somos nós, irmãos. Você consegue entender o tamanho da responsabilidade que você tem em Deus, irmão? De verdade, você consegue entender, irmão, o tamanho da responsabilidade que você tem em Deus? Porque a palavra de Deus vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras. Salvos para as boas obras, não fomos salvos para não fazer nada. Existe uma vida que nós precisamos viver e expressar. Está aqui a nossa responsabilidade diante de Deus, obediência. Salvos para as boas obras entra temor, obediência, reverência. Irmãos, só assim o governo de Deus se manifestará. Só assim Cristo voltará. Só assim Ele reinará e governará sobre todas as coisas. Só assim, irmãos. Não existe outro caminho, não tem outra forma. Deus não vai dar jeitinho, Deus não dá jeitinho, irmão. Deus não vai burlar os seus meios. Deus Ele opera de uma forma e Ele não vai mudar essa forma de operar. Não existe para nós cortes de caminho, para nós existe obediência. Não existe negociar com Deus, existe se submeter a Deus. Não existe, irmão, não existe. Mas sabe o que nós fazemos? Muitas vezes, pergunte assim, o quê? Nós usamos a graça e o amor de Deus como uma justificativa para que nós possamos viver as nossas vidas do jeito que nós queremos. Nós dizemos assim, ó, Deus já me perdoou, Deus é bom, Deus me ama. É verdade, mas isso não é justificativa para tu continuar vivendo tua vida do jeito que tu quer. Isso não é justificativa. É verdade, Deus te ama. É verdade você foi perdoado dos teus pecados, é verdade. E graças a Deus por isso. Mas isso não é motivo para você continuar confiado no amor de Deus, vivendo uma vida em desobediência. Então, eu desobedeço porque o meu pai é bom e eu sei que ele me perdoa. Aleluia. Por isso que eu vivo uma vida de rebeldia, porque meu pai é bom. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Vamos parar para pensar um pouco, faz sentido, irmão? Isso mostra o quanto nós somos egoístas, porque se nós tivéssemos um mínimo de compaixão, irmãos, nós entenderíamos que o amor dele nos transforma. O amor transforma, irmãos, mas nós somos tão egoístas que nós pegamos esse amor e dizemos, é só para mim. Eu vivo minha vida do jeito que eu quero, não estou nem aí com Deus, eu quero saber do amor dele por mim. O que Deus quer de mim, não importa. Onde está o encabeçamento de Cristo? Onde está o governo de Cristo? Onde está a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, irmãos? As nossas desculpas caem por terra diante dele. Irmãos, naquele dia, quando nós estivermos diante dele naquele tribunal, irmãos, nós vamos prestar conta das nossas vidas. E o que nós diremos? Senhor, eu estava confiado em teu amor. Mas ele vai dizer assim, ó, porque a graça nos alcançou, permaneceremos no pecado? De modo nenhum, é o que diz a palavra de Deus, Romanos 6. De modo nenhum. Se permanecemos no princípio da rebeldia, permanecemos em pecado, porque rebeldia é pecado contra Deus. Desobediência é pecado contra Deus. Irmãos, a gente precisa sair de uma vida superficial. Isso já deu para nós, irmãos. Nós não temos mais tempo. Nós não temos tempo. Não, sim, irmãos, precisa haver uma urgência nos nossos corações. Nós não temos tempo para continuar vivendo uma vida superficial, irmãos. Nós não temos tempo para continuar vivendo uma vida de um evangelho raso. Nós não temos tempo para continuar vivendo nossas vidas do jeito que nós queremos. Nós precisamos estar sujeitos à autoridade de Cristo. Nós precisamos que Cristo encabece as nossas vidas e governe sobre todas as coisas. Isso precisa ser um anseio dos nossos corações. Isso precisa queimar dentro de nós, irmãos. E não quer dizer que nós seremos perfeitos. Nós vamos errar, nós vamos fazer coisas, mas, irmãos, há dentro de nós um anseio por sermos completamente obedientes a Ele. E uma vez que erramos, nos arrependemos, nos prostramos, Senhor, nos ajuda. Me leva a viver plenamente a Tua vontade. Não é, Senhor, eu errei, eu estou perdoado, está tudo bem. É, Senhor, eu me arrependo. Onde está o arrependimento no coração da igreja? Nossos corações estão cheios de remorsos, que é só um sentimento barato, é só um sentimento superficial, é um arrependimento que não é verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro fala de nós mudarmos de caminho, fala de uma mudança de mente.
Onde está o arrependimento no coração da igreja? Só assim Cristo governará sobre as nossas vidas, irmãos. É essa obra que Ele está fazendo. Esse é um dos aspectos da obra do Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender lições sobre a autoridade de Deus. Nós precisamos aprender lições sobre a autoridade de Deus. Irmãos, talvez a primeira lição que todo novo convertido deveria aprender após a sua conversão é a submissão à autoridade de Deus. Eu pergunto aos irmãos: os irmãos sabem o que é a autoridade? Se não sabemos, irmãos, nós precisamos saber. Porque se nós não nos submetermos em obediência a essa autoridade, Cristo não encabeçará as nossas vidas. Ele não encabeçará a sua igreja. A igreja é o meio pelo qual Cristo encabeçará todas as coisas. Isso começa nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Por isso a importância de uma vida devocional. Por isso a importância de uma vida de oração. Uma vida de jejum. Irmãos, a gente não está brincando de servir a Deus. Nós não estamos aqui brincando de servir a Deus, irmãos. Ou nós estamos servindo a Deus ou nós não estamos. Não existe brincar de servir a Deus. Ou servimos ou não servimos. Ou servimos ou não servimos. Ou Ele encabeça as nossas vidas ou Ele não encabeça. Colossenses 1,13, por favor, Derek. Olha o que diz esse texto. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Vemos aqui 2 reinos. Coloca na ACF, por favor, Derek. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, o que nós vemos aqui? Um reino das trevas e o reino do Filho. O reino das trevas ou o reino do Filho. A quem oferecemos os nossos corpos em obediência, a esse nos fazemos servos. Ele nos transportou do reino das trevas, é verdade, fomos tirados de lá. Fomos tirados dessa vida de rebeldia em essência, irmãos. Mas nós podemos continuar vivendo essa vida, oferecendo os nossos corpos para essa vida. Fomos tirados de um lugar e postos em outros. Fomos tirados da morte e colocados na vida. Fomos tirados do pecado e colocados na justiça. Mas nós podemos estar aqui onde dizemos: a justiça me governa, a vida me governa, mas continuamos o quê? Uma vida na morte e no pecado. Aqui nós falamos, aqui nós vivemos. Irmão, está errado. Porque nós precisamos falar e viver. Nós precisamos falar e precisamos ser governados por essa vida, porque aqui é o reino do Filho. No reino do Filho é Ele quem governa, por isso que é reino. Reino, existe um rei. O rei é aquele que governa. O Filho ele tem um reino seu, e nós fomos postos nesse reino, porque Ele deve governar sobre as nossas vidas. A pergunta é: Ele tem governado? Ele tem governado? Efésios, capítulo de número 6, versículo 12. Efésios 6, 12. Olha o que diz o texto, preste atenção. O que nós, antes de ler o texto, olhe para mim, porque eu vou falar algo que você vai ter que conectar com esse texto. O que nós lemos no outro texto? Potestade das trevas, reino do Filho, sim ou não? Potestade das trevas, princípio da rebeldia, o governo de Satanás. Reino do Filho, princípio de autoridade, obediência. Estamos falando aqui, governo das trevas, o reino de Satanás, a potestade das trevas. Olha contra quem é a nossa briga. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Irmãos, nós precisamos estar aqui para que nós possamos lutar contra essa vida. Nós não podemos continuar vivendo nessa vida, nós temos que lutar contra esta vida. Nós lutamos contra o princípio da rebeldia, nós não somos governados por ele. Nós lutamos contra o encabeçamento de Cristo
Nós não estamos a favor dele. Contra todas as pessoas que se opõem ao encabeçamento de Cristo, nós lutamos contra elas. Você se opôs ao encabeçamento de Cristo, nós lutamos contra isso. Porque nós estamos aqui para que Cristo encabece todas as coisas. Nós não estamos aqui para dizer que Cristo deve encabeçar todas as coisas, mas vivermos encabeçados por Satanás. Não estamos, irmãos. A obra de Cristo é essa, nos levar a sermos governados por Ele mesmo. Por isso que Ele veio habitar em nós. E Ele vai governar a sua igreja e vai governar sobre todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer em 1 João, no capítulo de número 3, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, se eu não me engano. Vê se é, por favor, Derek. Isso, olha o que diz o texto. Quem pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Jesus veio quebrar o princípio da rebeldia. Jesus veio desfazer essa obra e veio estabelecer o princípio da autoridade e a plena obediência. Ele veio desfazer essa obra, irmãos. Até quando continuaríamos vivendo pelo princípio da rebeldia? Até quando diremos que Cristo governa quando Ele não governa? Problema, irmãos. Isso é um problema. Eu não sei para os irmãos, mas para mim isso é um problema. Isso é um grande problema. Nós precisamos que Cristo governe sobre as nossas vidas. Irmãos, nós estamos aqui para levarmos todos os homens ao encabeçamento de Cristo. Nós estamos aqui reunidos para que todos nós sejamos levados ao encabeçamento de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Todo homem seja sujeito ao encabeçamento de Cristo, ao governo de Cristo, à autoridade de Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor. E com arrependimento em nossos corações, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor governe sobre as nossas vidas. Nós nos arrependemos, Senhor, de todas as vezes que, com palavras vazias, te chamamos de Senhor, quando nossas vidas não condizem com isso. Senhor, nos leva a sermos plenamente governados por Ti, plenamente governados pela Tua vontade, em plena obediência a Ti mesmo, Senhor. Nos ensina essas lições de obediência. Nós precisamos aprendê-las, Senhor, para que o Senhor governe sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja e sobre todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, nós precisamos do Senhor, porque nós também reconhecemos que nós mesmos não somos capazes disso, mas precisamos, Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, ao nos oferecermos a Ti mesmo como sacrifício vivo, que o Senhor possa governar sobre nós, que o Senhor nos dê sensibilidade ao falar do Teu Espírito, para que nós possamos ser obedientes ao Senhor. Senhor, quebra toda a justificativa caída que nós temos dado, para não vivermos uma vida encabeçada por Ti. Acaba com todas as nossas desculpas, Senhor, e nos leva a vivermos uma vida governados por Ti. Estamos confiados em Ti, porque sabemos que Tu tens o melhor para nós, porque sabemos que a Tua vontade é boa, é agradável, é perfeita, acima de todo o nosso entendimento. O Senhor sabe aquilo que é verdadeiramente bom para nós, e o Senhor estabeleceu que é bom para nós sermos governados por Cristo. Então que assim seja, Senhor, que a Tua vontade seja feita em nós, como indivíduos, em nós como igreja, para que o Teu reino seja plenamente estabelecido nessa terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.